Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, depois que João fora entregue, Jesus veio para a Galileia. Ele proclamava o Evangelho de Deus e dizia: cumpriu-se o tempo e o reinado de Deus aproximou-se. Convertei-vos e crede no Evangelho. Passando ao longo do mar da Galileia, viu Simão e André, irmão de Simão, lançando a rede ao mar. Eram pescadores. Jesus lhes disse: vinde em meu seguimento, e farei de vós pescadores de homens. Eles, deixando logo as redes, o seguiram. E um pouco adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no seu barco, consertando as redes. Logo os chamou, e deixando no barco seu pai Zebedeu com os empregados, partiram em seu seguimento. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Você beija a palavra do Senhor. Isso, coloca perto do seu coração. Vamos nos sentando e cantando. Oferto ao Senhor um sacrifício de louvor. Oferto ao Senhor um sacrifício de louvor. Mais uma vez. Oferto ao Senhor um sacrifício de louvor. Oferto ao Senhor um sacrifício de louvor. Meus irmãos e minhas irmãs em Jesus, se nós prestamos bem atenção nas leituras, a palavra de Deus nos mostra hoje um convite de Deus, um chamado muito especial de Deus, hoje dirigido a cada um de nós. Cada um de nós precisa se colocar aqui no lugar de Ana, a mãe de Samuel e do próprio Samuel. Precisa se colocar no lugar de Pedro, de André, de Tiago e de João, pescadores do mar da Galileia. Hoje Jesus quer ter um encontro muito, muito especial comigo e com cada um de vocês. E tomara que a nossa resposta possa ser a mesma de Pedro, de André, de Tiago e de João. Que ao ouvir aquele apelo, Ciretran, Cruzeiro. Ciretran. Ciretran. Perfeitamente. E esse é o primeiro segredo do discípulo, ou daquele que quer ser discípulo. É preciso ter a coragem de deixar tudo. Sabe por que muitas e muitas vezes não acontece um milagre na vida dos cristãos católicos? Porque, infelizmente, não temos a coragem de dar esse passo. Somos medrosos. Ainda vivemos, talvez, no Antigo Testamento. Alguns, até dentro da renovação, são rigorosos quanto ao dízimo. E quanto paga de dízimo? Quanto que devia ser o dízimo de um católico? Errado. 10% é o dízimo do judeu. 10% é o dízimo do Antigo Testamento. O Evangelho diz que aquele que quer experimentar o reino, ele tem um preço a pagar. E qual é esse preço? Pagar. E qual é esse preço? Pagar. E qual é esse preço? O nosso dízimo tem que ser sempre. O nosso dízimo tem que ser sempre. O nosso dízimo. Mas nós não temos ainda essa capacidade de deixar tudo. E porque não deixamos, não descobrimos esse convite generoso do Senhor. Aliás,
Por que será que Jesus chamou como primeiros discípulos 4 pescadores? Por que não 4 marceneiros? Por que não, quem sabe, 4 comerciantes? 4 viajantes de comércio ambulantes? 4 colonos que cultivavam a terra? 4 plantadores, por exemplo? Ou vinhateiros, já que ele ia transformar a água em vinho, já que ele ia usar o vinho como símbolo do seu sangue depois, por que ele não chamou, quem sabe, 2 plantadores de uva, 1 plantador de trigo e 1 vinhateiro? Já estava tão fácil, tão completo. Por que será que ele não chamou um agricultor? Por que será que Jesus chamou? Será que é uma coincidência que Jesus chamou 4 pescadores? Não. O sentido é profundo. E é esse sentido que hoje também nós somos convidados a descobrir. Se você observar o marceneiro, tem o lugar certo dele trabalhar, tem a mesinha de trabalho. Uma boa mercenaria tem que ter tudo organizado, tem até desenhado na parede onde fica o serrote, tem o desenho do martelo, aqueles pregos tudo fincado assim, onde coloca o alicate, tudo que vai precisando, a plane, na prancha, a grosa, a lima, tudo organizadinho. O agricultor tem que ser organizado, o agricultor tem que levantar naquele horário, ele tem a época de plantar, ele tem que se conduzir conforme a época. Na chuva, antes preparar a terra, depois na chuva plantar a semente, tem a época certa de colher. Tem a época. Se não colher exatamente no dia certo, ele perde a plantação. A vida de um agricultor é mais ou menos determinada. Ele tem o caminho onde ele vai para a roça. Tanto que você olha nas roças, na zona rural, na nossa região, e você vê os caminhos. Aquele caminho que Jesus falou em Mateus 13, que o semeador jogou a semente, caiu lá, mas era um terreno tão duro, porque todo dia eles pisavam por ali. Eles já tinham os caminhos pré-determinados. A vida do agricultor, a vida do marceneiro, a vida do fabricante de uva, do plantador, do fabricante de vinho, do plantador de uva, do fazedor de pão, do padeiro. Jesus poderia ter chamado padeiro para ser seu seguidor. Afinal de contas, ele nasceu em Belém, a casa do pão. Ele ia dizer: eu sou o pão. Teria tanto sentido ele chamar um padeiro, um plantador de trigo, um plantador de uva. E por que ele chama 4 pescadores? Para nos mostrar, em primeiro lugar, que o discípulo de Jesus é aquele que tem que estar disposto a acolher cada dia o novo de Deus. O mar é Deus e o barco sou eu. O pescador é aquele que sai de manhã e não sabe quanto de peixe ele vai achar. Ele tem que jogar a rede. Mais do que isso, ele tem que fazer a rede e alinhavando essa rede. O pescador tem que ir bem de madrugada, tem que ir cedo, ele não pode perder tempo. Muitas e muitas vezes ele tem que dormir lá na beira do mar, ele tem que dormir lá no mar, ele tem que lançar a barca, ele não tem segurança nenhuma. O vento que sopra, porque naquela época não tinha barco motorizado, e o remo, é o trabalho, é não parar, é não cruzar os braços. Hoje ele consegue peixe aqui, amanhã lá na frente, outro dia no outro lado. O bom pescador tem que descobrir aonde está o cardume. O bom pescador não se acomoda nunca. O bom pescador não tem a sua vida planejada. Ele tem que deixar-se conduzir pelo vento. Ele tem que ir atrás do cardume. Ele tem que descobrir aonde está o peixe. E essa tem que ser também a nossa vida, se queremos e se acreditamos nesse primeiro grande convite de Jesus, que nos diz: o reino de Deus se aproxima, o reino de Deus está próximo, o reino de Deus sou eu. Porque se nós vemos, é essa a identificação que vai acontecer no Novo Testamento. Nos evangelhos, Jesus prega o reino e o reinado de Deus. Os apóstolos e as cartas de Paulo prega Jesus como reino. Jesus é o reino, nele se realiza esse reino de Deus. O reino de Deus está próximo, Jesus está próximo. Mas é preciso, para entender esse reino, converter-se. E o que é converter? É sair daquela direção e ir para essa.
ao Evangelho do Reino. É sair da monotonia. Todas essas outras profissões do tempo de Jesus, profissões honradas como o pai dele e a dele mesmo, que era um carpinteiro, são profissões muito honradas, mas são profissões muito esquematizadas, como quando eu era torneiro mecânico em Itajubá e depois preparador de máquinas numa oficina. Meu serviço era sempre o mesmo. Levantava 4h30 da manhã, pegava a bicicleta, ia para a fábrica, ligava o torno, colocava o cano no torno e fazia, e todo dia era a mesma coisa. Ser pescador de homens, ser pescador significa descobrir aonde ir, aonde o Senhor nos impulsiona. Nem sempre iremos aonde nós desejamos. Ser pescador é estar atento ao Senhor, como em Lucas capítulo 5, esse mesmo encontro com Pedro é a partir de uma pescaria frustrada. Jesus chega para eles, Jesus era ainda um desconhecido, e pergunta como é que está a pescaria, e eles disseram: Senhor, trabalhamos a noite inteira e não conseguimos achar peixe algum. E Jesus indica: jogue a rede desse lado. E eles jogam e descobrem que tinha muito peixe. Esses meninos pescadores, senhores pescadores, jovens pescadores, tiveram a coragem de começar a pensar segundo os critérios do reino, converter-se ao reino. E esse é o primeiro passo. O primeiro passo do discipulado de Jesus é esse: é eu estar pronto a deixar tudo. Infelizmente a gente fica guardando algumas coisas para a gente mesmo. A gente fica reservando algumas coisas para a gente, inclusive guardamos para nós nossos pecados, nossas mágoas, nossos ressentimentos. O pescador é aquele que não fica olhando para trás. Pedro, André, Tiago e João não ficaram olhando para trás. O Evangelho é categórico ao afirmar: naquele mesmo instante deixaram tudo. Tiago e João inclusive deixaram os pais, o seu pai, os empregados de seu pai, e passaram a descobrir essa nova pescaria. Essa pescaria feita com a palavra, essa pescaria não mais atrás daquele peixe, mas através de almas, através de coração. E talvez, meus irmãos, seja essa também a grande missão. Infelizmente, em muitos lugares e muitos de nós vamos nos acomodando muito. Perde-se esse entusiasmo do Evangelho. Quando o Papa fala de evangelizar com novos métodos, com um novo ardor missionário, quem sabe ele não esteja falando exatamente disso, de sair do comodismo. Ah, padre, mas sempre foi assim. É hora de converter-se, é hora de acolher o novo de Deus. E o Papa João Paulo está fazendo esse convite forte a cada um de nós agora. Nesse ano santo da redenção, nós somos chamados a essa conversão. A primeira palavra, o primeiro convite de Jesus é converter-se ao Evangelho do Reino. Que Evangelho nós estamos seguindo? Quais são as palavras que iluminam e que direcionam a nossa vida? Não interessa se eu sou padre, se eu sou um bispo, não interessa se eu sou um consagrado, um católico, um carismático, não interessa. Interessa saber, será que também eu não estou me acomodando à palavra do mundo? Eu não posso perder o jornal, eu tenho tempo para ler o jornal, para ver o jornal na televisão, as notícias. Eu acredito em tudo quanto é bobagem que o mundo fala, mas eu não estou aberto a acolher o Evangelho, boa notícia, essa boa notícia do reino, e que nesse ano santo ressalta-se de uma forma muito mais profunda ainda. A grande notícia de que Deus é amor, de que Deus é perdão, de que Deus é misericórdia. Ao abrir essa porta santa, no mundo existem 6 portas santas. 4 estão em Roma, uma está aqui no Brasil, em Campinas, acho que é na Basílica do Carmo, e a outra está em Santiago de Compostela, na Espanha. Ao abrir essas portas santas, o Papa está nos chamando a entrarmos pelo caminho que é Jesus, recordando o Evangelho de São João capítulo 10.
versículo 7 e versículo 9, Jesus diz: eu sou a porta. Quem entra e quem passa por essa porta, descortina-se um horizonte novo, começa-se uma vida nova. Então o primeiro passo, meu irmão e minha irmã, é ter a coragem de se desinstalar. E nesse sentido, a palavra acampamento é muito forte, porque acampar tem a ver com Jesus, o verbo de Deus que se fez gente e armou a sua tenda entre nós. De um Deus que nos entende, de um Deus que nos compreende, de um Deus que nos acolhe ao seu reino. Esta é a grande hora. Por um lado você vai ouvir a palavra do mundo, e a palavra do mundo é aquela palavra que vai nos ensinar as coisas do inimigo, as coisas do encardido. E essa palavra do mundo, muitas e muitas vezes é dita até mesmo por pessoas que se dizem da igreja. Outro dia mesmo, alguém veio me perguntar: Padre Léo, o Padre Quevedo falou no Fantástico que o demônio não existe. E agora, eu acredito em quem? Bom, filho, de um lado você tem a palavra de Deus, o demônio que inclusive tentou Jesus. Você tem a palavra da igreja, a palavra de sua santidade, o Papa, que diz que o maior inimigo que nós precisamos lutar nesse mundo é o encardido. Você tem a palavra de Deus que diz que nós vamos nos revestir para as ciladas que o encardido arma. E do outro lado você tem a palavra do Padre Quevedo. Cega de quem? Ora, agora se o sujeito... Porque padre também fala bobagem. Nós temos que ter uma certeza, converter-se ao Evangelho do Reino, né? Aonde a minha fé, aonde foi que eu amarrei o meu burro? Eu estou solidificando a minha vida aonde? Ah, mas o padre fulano falou isso. Oh, meu irmão, até entre os anjos houve uma classe de anjos que eu classifiquei os anjos antas, liderados pelo encardido. Essa antaiada voaram inferno abaixo. Ora, se até entre os anjos houve os anjos antas, não haverá também os padres antas, os carismáticos antas, com toda certeza. Infelizmente, muitas vezes, estes são aqueles que mais recebem destaque em determinado tipo de mídia. Converter-se ao Evangelho do Reino é fazermos uma renúncia. Nós não celebramos ontem o batismo de Jesus? E não fomos convidados a renovar também nosso batismo? E quando nós renovamos o nosso batismo, e nessa missa de libertação, mais uma vez, nós vamos renunciar ao encardido. Nós não renunciamos ao encardido e todas as suas obras, e todas as suas seduções, porque ele quer levar você aonde? Afundar o seu barco. Jesus nos chama a sermos pescadores de homens, a levar homens e mulheres para abrir-se à experiência do Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino é de um reino que se aproxima. A primeira mensagem de Jesus no seu Evangelho, quando João Batista pregava Jesus, ele dizia: convertei-vos, o reino de Deus está próximo. Esse próximo, na boca de São João Batista, é de tempo. Próximo é logo. Quando Jesus repete essa mesma palavra, Jesus faz um jogo de palavras com a palavra de João Batista, porque inclusive se deixa batizar por ele no Jordão, como nós celebrávamos ontem. Jesus diz: convertei-vos e crede no Evangelho, porque o reino de Deus está próximo, agora é de distância. Agora eu estou aqui, de um Deus que se aproxima, de um Deus que veio. Gente, a festa do Natal nós precisamos entendê-la, e por isso celebrar esse ano santo da redenção do Senhor com toda a força do nosso coração, e entender como a entrada definitiva de Deus
na história humana. Deus entrou para valer na nossa história. E Ele quer entrar para valer na sua história hoje também. Hoje Jesus olha para cada um de nós e pergunta-nos o que nós precisamos deixar para converter-nos ao reino. Quem sabe precisamos deixar aquilo que conversávamos hoje de manhã, nossas fraquezas, nossos pecados, nossas falsas seguranças, nosso comodismo. Ou, quem sabe, já estamos nos envelhecendo e tendo todas as coisas muito certinhas na nossa vida. É preciso ser pescador. Uma das cenas que mais me tocou, quando estive na Terra Santa, e esse ano estarei lá de novo em maio pregando um retiro. Se alguém se interessar em fazer esse retiro, vale a pena. Quem nunca foi, valeria a pena fazer dessa a viagem da sua vida. Quando o nosso ônibus começou a chegar na Galileia, e de lá eu comecei a ver aquele mar da Galileia, e eu comecei a reviver essas cenas de Jesus ali do lado. Sabe, gente, os outros lugares lá da Terra Santa pode ser que não sejam mais os mesmos, porque vem poeira, vem terra, escava a terra. Quem conhecia essa canção nova como eu conheci há 20 anos atrás, isso aqui era tudo diferente, não era assim. E daqui a 10, 20 anos vai ser diferente. Vocês estão vendo máquinas trabalhando, tira morro, faz buraco. Então isso mexe. E assim também aconteceu na terra de Jesus. Pode ser que ali na Via Sacra não seja exatamente aquele lugar onde Jesus passou, porque com as mudanças do tempo. Mas se tem um lugar que não tem jeito de ser outro, é o mar da Galileia. E quando a gente enxerga aquele mar e começa a perceber, esse é o mar de Jesus, e vem ao coração da gente esse primeiro grande encontro de Jesus, esse encontro maravilhoso do Senhor, que olha para aqueles pescadores: venham após mim, venham comigo, eu vou tornar vocês pescadores de homens, pescadores de almas, eu vou abrir os horizontes de vocês. E eles largam aquela rede, e eles largam aquela barca, e começam a pensar segundo o coração de Jesus. Com que entusiasmo, com que decisão profunda Pedro, Tiago, João e André tiveram. Que experiência maravilhosa foi aquela que os fez largar tudo. E eu garanto a vocês, essa experiência muitos aqui de nós já tivemos. Nós sacerdotes, de uma forma mais radical talvez, quando deixamos nossa família, quando deixamos a namorada, quando deixamos o emprego, quando nos consagramos pelos votos, quando nos consagramos pela ordenação diaconal, pela ordenação sacerdotal, quando deitamos ali e era invocada a ladainha de todos os santos sobre nós. Você também já tomou essas decisões, com certeza. Quando deixou um pecado, quando aquele dia você deixou o cigarro, quando aquele dia você jogou fora aquela camisinha no seu bolso, também foi uma decisão como essa. E foi uma decisão cheia de entusiasmo. E essa decisão lhe trouxe alegria, lhe trouxe esperança. E você começou a sonhar com um mundo novo. Você começou a sonhar com aquele mundo sonhado, vivido, pregado por Jesus. E eu imagino que esses sentimentos também estiveram presentes no coração de Pedro, no coração de André, no coração de Tiago e no coração de João. E também eles passaram pela experiência do discipulado. E nessa experiência do discipulado, nessa experiência de converter-se ao reino, eles também descobriram que a grande conversão da vida deles não aconteceu naquele dia. Aquele dia foi o primeiro passo, aquele dia foi o romper, mas que ao longo do tempo eles foram criando novos laços de pecado. Eles foram se amarrando de novo, inclusive cometeram pecados graves. Desses 4, 3 cometeram grandes pecados. Tiago e João chegaram a brigar, porque queria cada um ocupar um lugar à direita e outro à esquerda de Jesus.
Inclusive pediram para a mãe deles ir lá conversar com Jesus, se Jesus não dava um jeitinho de arrumar um lugar de destaque para eles. E Jesus colocou nesses dois o apelido de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Vocês estão se deixando levar por outros barulhos que não o Evangelho de Deus. Esses meninos que largaram tudo, Pedro foi aquele que negou o Senhor 3 vezes. E o negou diante de uma empregada doméstica. Segundo a lei judaica, em Mateus 18, em João 18 e depois João 21, aliás o trecho todo da paixão, a mulher não valia nada, muito menos se ela fosse uma escrava. Pois é diante de uma dessas que não vale nada, quando se relativiza o demônio, quando se relativiza o encardido, é aí que ele vem e dá o bote da serpente, que Pedro nega Jesus e o nega 3 vezes. Mas o Senhor o leva novamente ao mar da Galileia. Para mim, uma das cenas mais lindas de todo o Evangelho, quando Jesus ressuscitado volta ao mar da Galileia. Esse aí é o primeiro encontro de Jesus com Pedro. O encontro onde Pedro deu a resposta cheia de entusiasmo, cheio de alegria. Em João capítulo 21, Jesus reencontra de novo Pedro. Eles voltaram para a pescaria. São João diz que logo de manhã Pedro levantou-se e disse: eu vou pescar. E os outros: nós também vamos. Acabou tudo, Jesus morreu. Voltaram para pescar. Mas a pescaria não deu em nada. Eles tinham desaprendido a pescar. Nunca mais a vida da pessoa é a mesma quando ela larga tudo por causa de Jesus e tenta voltar. Nunca mais é a mesma. Nunca mais. Você nunca mais vai voltar à vida que você tinha antes, queira ou não queira. E eles não sabiam mais pescar. E eles passaram a noite inteira pescando, pescando e não pescaram nada. Passaram a noite inteira dando banho em minhoca. E começaram a culpar as minhocas. Como o sujeito que foi lá e comprou 1 quilo de minhoca para ir pescar, depois veio e devolveu, falou: eu quero meu dinheiro de volta. Nenhuma daquelas minhocas sabia pegar o peixe. Nenhuma. Punha lá dentro, elas não pescavam nada para mim. Eu devolvi. Eles não sabiam mais pescar. Aí Jesus aparece, do mesmo jeito. E eles olham e veem Jesus lá na beira da praia. Eu estive lá naquele lugarzinho, naquela pedra, e vou lá de novo. Quero ajoelhar lá de novo. Quero escutar Jesus conversando comigo, igual conversou com Pedro. E Jesus de novo olha para Pedro, manda jogar a rede, eles jogam, e aí pescam uma montoeira de peixe. Cada peixe imenso, 153 peixes enormes. Quando chega lá na praia, Jesus tinha feito um churrasquinho de peixe para eles. Jesus tinha preparado a Eucaristia. Tinha o pão, pegou o peixe, com certeza a taça de vinho. Jesus celebra a missa. Só que aquele grupinho ali. E depois, quando terminou, Jesus com certeza segurou no braço de Pedro, chamou Pedro na beira ali, olhando para o mar e perguntou: Pedro, tu me amas? Aí o Pedro olhou para aquele mar, escutou aquele barulhinho das ondas, viu a onda do mar batendo na areia. E você já viu isso também, quando a gente vai no mar e pisa na areia, a gente vai fazendo buraco na areia, vai ficando marcas na areia, e vem o mar, e quando ele volta, não tem mais marca nenhuma na areia. Retrato lindo da cura interior. Jesus leva Pedro ali na beira e pergunta: tu me amas? E o Pedro olha e vê o mesmo barco, o mesmo mar, e Pedro se recorda. Pedro se recorda dessa primeira vez em que ele largou tudo para seguir Jesus. Mas Jesus tinha colocado um detalhe que São João fala e que não era detalhe. Tinha ali uma fogueirinha para assar o peixe, mas aquela fogueirinha era para lembrar uma outra fogueira. A fogueira aonde Pedro foi quentar fogo, e em torno da qual ele negou Jesus. E ele olhou para aquele ambiente todo, para aquele cenário todo, mas viu também aquela fogueira. Olhou para a fogueira, se lembrou que havia negado o Senhor
Se lembrou que havia negado o Senhor 3 vezes e disse: tu sabes tudo, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Mas ele havia negado Jesus 3 vezes. E Jesus queria curar o coração dele para valer, porque como é que ele, que é seu primeiro, o apóstolo dos apóstolos, o primeiro papa da igreja, como é que podia esse homem ter o coração ferido e machucado pelo pecado? E Jesus pergunta uma segunda e uma terceira vez. E por uma segunda e uma terceira vez, o Pedro diz: tu sabes tudo, Senhor. Tu sabes que eu te amo. E Jesus, sabendo que ele o amava, sabia que ele era fraco, como sabe que você é fraco e que eu sou fraco. Jesus diz: apacenta os meus cordeiros. Novamente Jesus diz: Pedro, seja um pescador de homens. Talvez, meu irmão, minha irmã, nesse primeiro dia do acampamento, o Senhor traga você, e com esse texto do Evangelho, talvez até recordando a esterilidade da sua vida, a exemplo de Ana na primeira leitura, que não tinha filhos, que não gerava nada, que vivia na amargura. Talvez hoje o Senhor chama você também para perguntar: aonde ficou o seu primeiro amor? Aonde ficou aquele entusiasmo? Será que você não deixou jogado à beira do caminho? Será que você não foi deixando o evangelho do reino do lado e foi inventando um evangelho só para si? Será que você não foi se esquecendo de que a ordem do Senhor é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e tudo mais vos será dado por acréscimo? Talvez você esteja buscando em primeiro lugar tudo mais e ainda quer o reino de Deus como acréscimo. Jesus nos ensina: o reino nunca será acréscimo. Ou o reino de Deus é prioridade em nossa vida, ou nós nos convertemos cada dia para esse reino, ou nós não vamos experimentar o amor, a ternura e a misericórdia do Senhor, ou nós não vamos tocar o Senhor. Esse amor e é esse convite de Deus que se renova. Assim como hoje de manhã a gente dizia: por hoje não. Hoje você precisa nessa missa ter a coragem de dizer: por hoje sim. Mais uma vez eu quero, Senhor. Eu quero acolher esse novo, eu quero acolher esse ano novo e quero santificá-lo, converter-se ao reino de Deus. E o que é que significa esse ano santo? Não pense você, porque foi declarado ano santo, que ele vai ser santo. É preciso que cada um de nós agora converta-se ao evangelho do reino. O evangelho do reino nesse ano santo da redenção, nesse ano de júbilo, de alegria, pelos 2000 anos do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, é o evangelho do perdão, é o evangelho da misericórdia. Em cada encontro jubilar, o Papa vai recordar que Deus nos ama e que Deus nos perdoa. O Papa vai nos dizer que não existe nenhum pecado que não possa receber o perdão de Deus, a não ser aquele pecado que eu tranco dentro de mim mesmo, pois aí torna-se a blasfêmia contra o Espírito Santo. O ano santo, que era a cada 7 anos, o 7º ano, era o ano do perdão, era o ano jubilar. Naquele ano não se plantava nada, naquele ano se perdoava todas as dívidas, naquele ano os escravos eram soltos. Depois, porque já no Antigo Testamento, ao celebrar o ano jubilar, que está lá nos livros do Êxodo, do Levítico, do Deuteronômio, no Pentateuco, a cada 7 anos, o 7º ano, em homenagem ao 7º dia, que Deus descansou depois dos 6 dias da criação. Se o 7º ano era o ano da plenitude, 7 vezes 7 era plenitude em cima de plenitude. Então a cada 7 vezes 7 anos, quanto dá 7 vezes 7? 49. Portanto, a cada 50 anos era o ano do júbilo. Por isso nós temos o Pentateuco, por isso nós temos a festa de Pentecostes, é a colheita das colheitas. Os 50 dias depois, os 50 anos depois, é o júbilo. Jesus, ao anunciar a sua missão para o mundo, ele toma o texto de Isaías, em Lucas capítulo 4, e lê.
O Espírito do Senhor repousa sobre mim, e Ele me ungiu e Ele me enviou para anunciar o Evangelho, a boa nova aos pobres, para sarar aqueles que estão com os corações feridos e machucados, para libertar aqueles que estão oprimidos ou prisioneiros, interiormente e exteriormente, e para anunciar a todos um ano jubilar, um ano da graça, um ano do perdão. Lá no esquema do Antigo Testamento, para chegar ao perdão, para chegar à cura, precisava passar por todos os esquemas de purificação do judeu. Jesus vem e diz: não tem esquema nenhum. O Evangelho de Deus sou eu. E esse Evangelho de Deus chega até você. Você não tem desculpas para dizer que não pode. Se você está doente, não tem desculpa, porque Jesus cura. Se você é cheio de pecados, não tem desculpa, porque Jesus perdoa e purifica os seus pecados. Não interessa se você é criança, porque Jesus diz: vinde a mim as criancinhas. Não interessa se você é mulher, porque a mulher não podia, a mulher estava marginalizada. Jesus chama mulheres, Jesus tem mulheres discípulas. Jesus começa a revolucionar. A cada um, Jesus vai fazendo chegar esse ano da graça, esse ano da cura, esse ano da libertação, esse ano da transformação. E é esse ano que nós estamos celebrando. A igreja nos convida, nesse ano 2000, a revivermos numa plenitude que nunca foi vivida na história. Porque é a primeira vez que nós celebramos 2000. A reviver, eu diria, 2000 vezes com maior intensidade do que aquilo que os apóstolos viveram. E nós podemos, meus irmãos, nós somos chamados, nós somos privilegiados a acolher, converter-se ao reino nesse ano santo, significa acolher a graça, acolher a misericórdia, acolher a cura de Deus, de um Deus que se oferece a nós no perdão, de um Deus que se oferece a nós para a nossa libertação, a nossa redenção, de um Deus que quer nos libertar de todas as nossas prisões internas e externas, aquelas visíveis e aquelas invisíveis. Porque você pode pegar um passarinho e amarrar o pezinho dele com um cabo de aço, ele não voa. Pode amarrar também com uma cordinha de nylon, a gente não enxerga, mas não voa do mesmo jeito. Então tanto faz o que está prendendo você, se é um vício, se é um pecado imenso, o Senhor quer libertar você. O Senhor quer nos libertar. E que lindo, lindo, lindo o Papa João Paulo, que maravilha. Esse homem de Deus, esse Pedro de hoje, que mesmo com as suas dificuldades e mesmo na doença, ele está firme. Ele programou ao longo desse ano jubileus especiais. Foi o das crianças, veio dos doentes, o dos jovens, o dos artistas, que vai ser daqui a alguns dias, o dos políticos, o dos bispos, os dos padres, dos seminaristas, das religiosas, dos casais, dos idosos, enfim, todas as classes, dos médicos, dos advogados, dos professores, dos engenheiros, a todos eles terão em Roma uma programação especial, um jubileu especial. O que o Papa está nos ensinando? Começando com o jubileu das crianças. Crianças que ele ontem inclusive batizou 18, sendo uma delas ou duas, não sei, inclusive aqui do Brasil. Desde a criança até o mais velho dos velhos, desde o maior de todos os pecadores, passando por todas as profissões, inclusive os religiosos, os padres, os bispos, os cardeais. Todos nós precisamos cada dia convertermos-nos ao reino de Deus, voltar a nossa vida, voltar a olhar para o reino, acolher novamente, acolher e de um modo novo, com um inovador, com novos métodos, acolher esse novo de Deus, para que a nossa vida torne-se esse júbilo, essa alegria. Ah, meus irmãos, que coisa linda quando a gente vê a programação do Ano Santo e saber que o Papa está convidando cada um de nós,
desde a mais alta autoridade da igreja até o pior dos pecadores, a reconhecer-se pecadores, necessitados da graça. Esse ano os bispos não irão a Roma para fazer a visita ad limina, a visita que fazem como bispo a cada 5 anos para prestar conta da sua comunidade. Esse ano cada bispo do mundo é chamado a ir a Roma como um peregrino, como um pecador que reconhece: eu preciso da graça de Deus, eu preciso da redenção de Jesus, eu preciso me converter ao reino. Cada sacerdote, cada religioso, cada jovem, cada casal, cada criança, cada velho é chamado em todos os lugares do mundo, porque Deus tem tanto desejo de fazer que a sua graça chegue a todas as pessoas, que não é só em Roma que tem a Porta Santa, não. Cada diocese, e dentro das dioceses, conforme as situações geográficas, o bispo escolhe paróquias, santuários espalhados pelo Brasil e pelo mundo inteiro, para que você nesse ano, durante um ano inteiro, você tenha também esse momento de ter um encontro pessoal com o Senhor. Mas é preciso ter esse encontro, meus irmãos, de olhos abertos, de coração palpitante, esse encontro que transforma a nossa vida, porque a palavra nos diz: todos aqueles que tiveram um encontro pessoal com o Senhor tiveram as suas vidas mudadas, tiveram as suas vidas transformadas. E se nós ainda estamos vivendo no pecado, amarrados ao encardido, é porque falta-nos ainda esse passo. E hoje nós podemos dar esse passo. Hoje cada um de nós é chamado a dar esse passo. Ah, meu irmão, minha irmã, nós somos privilegiados. Olhe para a palavra de Deus. Os mais belos encontros que o Senhor teve não foi com os grandes santos. O Senhor chamou homens simples, pescadores, homens inclusive rudes, que fedem a peixe, mas homens que tiveram a coragem de lançar o barco ao mar, de deixar-se conduzir pelo vento. Aonde está a segurança do mar? Aonde está a segurança de um barco? Pode vir uma tempestade, e Jesus é aquele que está lá deitado dentro da barca na hora da tempestade. O que você precisa fazer para colher esse novo de Deus? Hoje nós somos convidados a um encontro pessoal com o Senhor, a encontrarmos-nos e a permitir que a misericórdia de Deus nos atinja com a sua graça. A todos anunciar um ano da graça. Convertei-vos, arrependei-vos dos seus pecados. Tenha coragem de olhar para os seus pecados e descobrir essa miséria que você é, que eu sou. Nós somos pecadores, nós somos fracos. O Senhor nos entende, mas não se justifica permanecer no pecado. É preciso romper com o pecado, é preciso romper com o demônio, é preciso romper com o encardido, é preciso dizer a ele: eu não quero mais deixar-me conduzir por você. E aí a gente vai descobrindo tantas formas que ele usa para entrar na nossa vida, para entrar na sua casa. Os meios de comunicação. Por que eu luto tanto, prego tanto e brigo tanto e amo tanto um canal de televisão como esse, a Canção Nova? E hoje temos um padre aqui que trabalha na Associação do Senhor Jesus, que tem também um canal de televisão, Século 21, e a própria Rede Vida. Porque o encardido está usando da televisão para destruir as famílias, para destruir a pureza de nossos jovens, para levar a pornografia, a violência, a mentira, a destruição da família. E se você quer nesse ano santo que a vida da sua família muda, é preciso você ter a coragem de renunciar a essas novelas e a esses programas perniciosos, malignos, demoníacos que entram dentro da nossa casa, que traz doenças, que ensina as crianças a ficar falando maledeto. É preciso que nesse ano a gente tenha coragem de ensinar nossos filhos a serem canais da bênção e da graça de Deus.
Pescador lembra rede. Como é que é rede em inglês? Rede em inglês é? Vira aquele filme, A Rede. A rede em inglês é net. Por isso que a igreja e a Canção Nova já tem um site na internet. É o novo jeito de pescar. É a nova rede, internet. É uma rede internacional que vai dando ponto um no outro, que vai costurando. Pois o encardido assumiu a rede também, a internet, que no caso dele é a infernet, aonde passa a pornografia, a violência, a mentira. Louvado seja Deus! Vocês sabem qual é o site mais visitado da internet no mundo inteiro? O site do Vaticano. Graças a Deus. Graças a Deus. Aqui na Canção Nova nós já temos cerca de 1000 pessoas que todos os dias visitam o nosso site. Começa a ser evangelizado pelo site. Assiste aos programas. Agora, muitas pessoas em muitos lugares do mundo, lá do outro lado do mundo, através do computador, quem sabe por acaso, ele clicou e ele pegou o site da Canção Nova. E quem sabe lá do outro lado do mundo, vendo a gente falar meio parado, porque as imagens é tudo meio lentas, assim, né? Quem sabe tem alguém lá que está chorando diante do computador e dizendo: Senhor, eu quero viver esse ano santo. Nós precisamos aumentar essa rede, através da televisão, através do rádio, através da internet, ser pescador de homens e de almas, pescador de mulheres. A rede hoje é a net, pois que seja essa rede. Essa rede precisa ser desligada do pecado, do mal, do maligno. Ter um encontro pessoal com o Senhor, estar aberto, acreditar nesse mundo novo, ter a coragem de se lançar, ter a coragem de se projetar em Deus, ter a coragem de descortinar horizontes. Isso significa converter-se ao reino. Quantas e quantas pessoas, quantos e quantos jovens passam horas inteiras na internet, vendo site de pornografia, ou no chat. Chat é aquelas salas. Chat é só uma abreviatura de chato. Entra naquelas salas e fica conversando bobagem, pornografia. Pois agora você vai poder entrar no chat do site da Canção Nova e testemunhar o poder de Deus na sua vida. Nós vamos ter uma sala de bate-papo nessa rede, nessa interrede, nessa barca imensa que está abarcando as pessoas. E você pode usar a internet, você pode usar o seu computador para evangelizar. Mas para isso tem uma condição: converter-se ao reino. Você está mais voltado ao reino de Deus, às coisas do reino, ou você está cada dia mais voltado ao reinado do pecado, ao reinado do egoísmo, ao reinado da mentira? Qual é a sua grande preocupação? Qual é o projeto que você tem para esse ano? Se o seu projeto não for de ser um jovem sarado, você não será um jovem santo. Porque santo quer dizer sarado, quer dizer livre do pecado. Se você, casal, não tiver a coragem de desligar essa porcaria da televisão e quem sabe tirar essa porcaria de dentro do seu quarto, onde você só assiste novela, inclusive tem um vídeo cassete onde você leva e aluga filme pornô para ficar assistindo, para ver se melhora alguma coisa na sua vida, é hora de se converter ao reino e dizer: não, eu não vou deixar entrar na minha casa a pornografia, eu não vou deixar entrar na minha casa a violência, eu não vou deixar entrar na minha casa a mentira, eu não vou deixar entrar no meu ouvido essa música profana, mundana, demoníaca. Eu quero renunciar a tudo isso. Então começa esse processo do reino. Mas você tem essa coragem? Os grandes encontros que o Senhor teve na palavra, aquelas pessoas que tiveram as suas vidas completamente mudadas, foram exatamente aquelas que tiveram a coragem de deixar tudo, de abandonar as redes, de abandonar a segurança da sua casa.
Mas infelizmente, a palavra nos fala também de um jovem rico, que ele era rico demais. Ele até era um jovem bom, ele vivia os sacramentos. Mas quando Jesus disse a ele: vende tudo e segue-me, aí ele ficou triste e foi embora. Quantos e quantos jovens hoje, quantos e quantos casais hoje estão vivendo a tristeza, a angústia, a depressão, a preocupação só com as coisas materiais? Quantos e quantos casais hoje, quantos pais e mães de família estão trabalhando como que nadando e morrendo na praia, porque só tem dívida, só tem divisão dentro de casa, só tem briga dentro de casa? Quantos e quantos foram celebrar o Natal e o Réveillon com cachaça, com bebida, e deu briga, e hoje já não fala com o filho? Quantos não tiveram a chance de dar um abraço num filho, e filho dar um abraço num pai? Veja a rede que o inimigo vai armando, a rede de intriga, rede de fofoca, rede de pecado. É preciso largar essa rede. É preciso ter a coragem de largar as redes que o mundo vai nos armando, para dizer: Senhor, eu quero ser livre. Eu quero ter esse encontro pessoal contigo, Senhor, e não me interessa o que vai me acontecer. Eu não me preocupo com amanhã, a cada dia basta a sua preocupação. Eu me entrego inteiro a Ti, Senhor. Eu quero descobrir esse novo, eu quero experimentar esse novo de Deus. Eu quero viver esse ano santo. Esse ano é um marco na minha vida. Desse ano não passa, pois esse ano santo é hoje. De hoje não passa. De hoje não passa. De hoje você não pode voltar para casa com o pecado. Você está lutando em largar o cigarro, hoje é o dia de abandoná-lo, de jogar aqui de novo. Você está lutando contra a pornografia, você está lutando contra esse espírito de homossexualismo, esse espírito de infidelidade, esse espírito de prostituição. Hoje você precisa jogar isso aos pés do Senhor. Hoje, no momento da água, no momento da renúncia, da libertação, hoje você precisa deixar isso, dizer: eu quero começar uma vida nova. Eu não quero guardar nada, nada que foi consagrado ao demônio, nada que foi maldiçoado em macumbaria, em bruxaria, nada que tenha ligação com o espiritismo. Eu não quero. Eu quero um caminho novo, eu quero uma vida nova. Eu entrego tudo a Jesus. Eu quero largar tudo, eu quero largar todo o meu passado, eu quero largar minhas mágoas, eu quero largar meus ressentimentos, eu quero largar minhas mentiras. Eu quero começar essa vida nova. Jesus olha para você hoje, convida você. Tenha coragem de ser pescador de homem, de mulher. Tenha coragem de ser pescador de almas. Mas para isso tenha coragem de se converter ao reino. Qual é a distância que você está desse reino? Meu irmão, minha irmã, a graça de Deus está sendo derramada. É como alguém traga um pouco de água aqui, por favor. O nosso coração precisa ser como esse copo. Alguém vai derramar água aqui dentro? Padre Edmilson. Isso é a graça de Deus. Deus está derramando a sua graça. E quando enche o nosso coração, essa graça vai se derramando, se derramando, se derramando. Mas, se o seu coração está voltado, pode derramar água em cima. Está voltado para o mundo, está voltado para o pecado. Para onde está seu coração? Você quer uma vida nova? Converta-se ao reino. Volte o seu coração para a graça de Deus. Volte o seu coração para o Espírito de Deus. Porque inclusive se tiver alguma sujeira aqui dentro, a água vai caindo e vai caindo e vai caindo. E é uma água que não acaba, porque é uma fonte eterna que é o coração de Jesus. E essa água, água mole, em pedra dura, tanto bate até que fura. E essa água viva vai removendo a sujeira aí dentro do seu coração. Ela vai purificando. Mas trata-se de voltar o seu coração para a graça. Aonde está meu coração? Jesus diz: onde está o seu coração, aí está o seu tesouro. Aquele homem achou um tesouro, o que ele fez? Foi e vendeu. O que ele vendeu? Tudo. E comprou o tesouro. Quanto custa o reino de Deus? Quanto custa? Tudo.
significa que você não pode gastar 1 centavo do que você ganha sem ser com a ordem do Senhor. Não pense você que você dá 10% do que você ganha, você está pagando dízimo, não. Se com os outros 90% você usa para o pecado, tem gente pagando dízimo por cigarro, que se fuma um maço de cigarro todo dia, paga R$1,80, ou R$2, ou R$1 por dia por encardido, e queima esse ainda. Talvez esteja pagando o dízimo para cachaça, para prostituição. É hora de converter. Converter é voltar ao reino. Converter é de novo colocar a meta da nossa vida no Senhor. E esse é o grande convite do Senhor para você agora. Feche os seus olhos um pouquinho. E olhando lá no profundo do seu coração, com toda humildade, com toda honestidade, diante de Deus, o que hoje você precisa renunciar? Quais são as redes que hoje você precisa deixar para seguir Jesus? Tenha coragem de, nesses minutos em que olha para dentro do seu coração, aqui no rincão e aí na sua casa, tenha coragem de olhar para dentro do seu coração. E você sabe muito bem, meu irmão, minha irmã, cada um sabe aonde o sapato aperta. Aquele pecado de estimação, aquele pecado que você faz escondido, que nunca ninguém viu, aquele sentimento que você está nutrindo, aquele ódio, aquela mágoa, aquela impureza, aquela mentira que você está vivendo. Você vai à missa, você participa de um grupo, mas o seu namoro não tem nada de Deus, nada, é uma hipocrisia. Você chega a pregar, a anunciar o reino, mas vive uma hipocrisia no namoro. O seu dinheiro não é santo, porque você rouba, porque você gasta o seu dinheiro em coisas que não deveria gastar. Você paga para pecar. Você chega a usar o seu dinheiro para pecar. Quem sabe paga para ter sexo, paga o telefone para dar uma ligação fazendo uma fofoca. Talvez você tenha hoje que pedir ao Senhor que liberte a sua língua da calúnia, da fofoca, da mentira. Talvez hoje você precise desse banho, dessa água, desse mar de Deus nos seus pensamentos imundos no pecado. Hoje é tempo. O tempo de Deus é hoje é o kairós de Deus. É agora esse kairós de Deus, é agora esse tempo de Deus. E nós temos em quem olhar, em quem mirar, que é a cruz do Senhor. E é diante dessa cruz do Senhor. E por que a oração da libertação, a oração da renúncia, a oração do exorcismo é feita com a cruz de Deus levantada? Porque não é baseado nas nossas forças. Talvez, meu irmão, até hoje você não esteja conseguindo vencer, porque você esteja baseando-se nas suas próprias forças. Hoje eu convido você a despir-se das suas forças, a reconhecer: eu sou fraco, eu necessito da sua graça, Senhor. Eu olho agora, Senhor, é para a tua força, para a força da tua graça, e quero tomar uma decisão muito séria nessa tarde. E quem de vocês estiver de fato decidido, decisão, cisão é corte, cindir é cortar, tomar uma decisão é cortar o pecado. Eu sei que você acha difícil porque você está acostumado com o pecado. É cortar qualquer vínculo com o pecado, é cortar qualquer vínculo com o dinheiro sujo, é cortar qualquer que seja a sua relação com pessoas ligadas ao espiritismo, às falsas religiões, à macumbaria. É jogar fora aquele objeto que está na sua casa. Ah, mas é um objeto de luxo, é uma coisa de ouro. Joga fora. Se você tiver a coragem de se converter ao reino, então você vai experimentar o reino de Deus acontecendo na sua vida. E se você tiver esse desejo profundo, agora fique de pé.
De pé como cristão que diz: eu topo, eu quero, Senhor. E é olhando para a cruz de Jesus. Que nós faremos hoje. E hoje, de modo especial, nós faremos esse momento da libertação através das orações da autoridade no nome de Jesus. Desse Jesus que convida. É olhando para Ele, estendendo a sua mão para Jesus. Vai repetindo, mas não como só quem repete. Vai repetindo lá do fundo do seu coração essa oração, que é uma oração de pedido, mas que também é uma oração de autoridade, de renúncia e de recusa. E eu vou concluí-la com um pequeno exorcismo. Pai amado, peço agora em nome de Jesus, peço agora em nome de Jesus, que o Senhor coloque em mim a sua armadura de proteção, que o Senhor coloque em mim a armadura de proteção, o cinto da verdade, o cinto da verdade, a couraça da justiça, a couraça da justiça, os calçados da paz, os calçados da paz, empunho o escudo da fé, empunho o escudo da fé, e a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus, e a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus. Coloco em minha cabeça o capacete da salvação, coloque em minha cabeça o capacete da salvação, e exalto o nome de Jesus, e exalta o nome de Jesus. Amém. Amém. E agora, virando a mão, nesse sentido de renúncia e de recusa: e quanto a vocês, espíritos imundos, e quanto a vocês, espíritos imundos, eu lhes declaro, Jesus é por mim, Jesus é por mim, Jesus está comigo, Jesus está comigo, eu pertenço a Jesus, eu pertenço a Jesus, e com Jesus, e com Jesus, e no seu poderoso nome, eu lhes ordeno, Pensa agora nos espíritos malignos que você quer ordenar em nome de Jesus. Roubo, assalto, fofoca, calúnia, espírito de orgulho, de vaidade, de prepotência, espírito de dominação, espírito de vícios, do cigarro, da maconha, do álcool, espírito de masturbação, de impureza, de pornografia, seja ele qual for. Eu lhes ordeno que saiam da minha presença, que saiam da minha vida agora, e não voltem nunca mais. Vivo com Jesus, digo com Jesus, e reino em vida com Jesus, acima de todo principado e potestade. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Jesus é o meu Senhor. Eu lhes declaro que sou mais do que vitorioso sobre vocês. Pela virtude daquele que me amou. E que se entregou por mim. Jesus Cristo, meu Salvador e meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Eu não me acostumei nas terras